Falando especificamente de Estados Unidos, com a Priscila Yazbek, que está no território americano. Políticos acusam a Procuradoria-Geral do país de esconder nomes de figuras poderosas associadas ao magnata americano acusado de crimes sexuais, o Jeffrey Epstein. O caso está relacionado à liberação de 3 milhões de arquivos da investigação sobre tráfico sexual. Priscila Yazbek é quem nos explica isso. Então, políticos acusando, Procuradoria, vocês estão ocultando, escondendo, omitindo o nome de gente poderosa, Yazbek? Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Uma audiência tensa no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, com diversos questionamentos, então, a Pam Bondi, que é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos. E vale falar, Elisa, que há um contexto de informações de bastidores de que a própria Casa Branca não estaria satisfeita com a forma como Pam Bondi conduziu a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein. Ela que, inclusive, foi criticada por Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete de Donald Trump, numa entrevista à Vanity Fair no ano passado, em que ela disse que ela falhou, que Pam Bondi falhou em compreender o quanto a base de apoiadores de Donald Trump se importa com a divulgação desses arquivos. Como era esperado, os democratas bombardearam Pam Bondi com várias questões relacionadas aos arquivos de Jeffrey Epstein, esse criminoso sexual que foi condenado e morreu na prisão em 2019. Em muitos casos, ela respondeu às críticas, fazendo também ataques pessoais a alguns dos congressistas. Em um dos momentos mais marcantes, ela chegou a dizer que o principal democrata do comitê era um advogado perdedor, um loser, foram as palavras usadas por Pam Bondi, algo que é incomum para um procurador-geral, né? Então, as falas dela foram comparadas com um ativismo político naquele momento. Ela também não respondeu por que o Departamento de Justiça não processou nenhum dos envolvidos em relação aos crimes ligados a Jeffrey Epstein, e ela disse que isso também não aconteceu em governos anteriores, mas sem responder porque o Departamento de Justiça não fez nenhum tipo de acusação formal sobre os diversos poderosos que estão presentes nesses arquivos. E um dos momentos também que foram muito marcantes, uma deputada democrata de Washington, Pramila Jayapal, disse que Pam Bondi devia pedir desculpa às vítimas que estavam presentes na audiência, e ela questionou por que os antecessores dela não fizeram isso nos governos democratas e não fez um pedido de desculpa às vítimas que estavam presentes. Ela que foi acusada, e o Departamento de Justiça, de inclusive revelar os nomes e informações de algumas das vítimas nessa nova leva de arquivos, de 3 milhões de arquivos que foram divulgados neste ano, depois daquela lei que foi aprovada no fim do ano passado por um esforço de republicanos e democratas, fazendo com que o Departamento de Justiça divulgasse esses arquivos na íntegra, mas ainda com muitas omissões que foram, inclusive, muito criticadas durante essa audiência ontem. Inclusive, um republicano, o Thomas Massie, que tem feito críticas ao governo Trump também em outros momentos, ele falou que foi um fracasso enorme o cumprimento dessa lei que pedia a divulgação dos arquivos na íntegra. Ele também questionou por que o nome do bilionário Leslie Wexner, que é o fundador da Victoria's Secret, não estava presente nos arquivos, tinha sido censurado. E aí Pam Bondi respondeu que os arquivos depois foram revelados em 40 minutos depois que esse congressista apontou esse problema, e ele respondeu, Thomas Massie, disse, 40 minutos depois de eu pegar vocês no flagra. Portanto, críticas mesmo dentre os congressistas republicanos. Só lembrando, Elisa, que Leslie Wexner, esse bilionário, ele tinha sua fortuna administrada por Jeffrey Epstein a partir da década de 80, e eles romperam em 2007, quando Jeffrey Epstein começou a ser investigado pelos seus crimes sexuais. E essa nova leva de arquivos mostrou que eles chegaram a um acordo em que Epstein pagou 100 milhões de dólares a Wexner, depois que os advogados de Wexner apontaram que Jeffrey Epstein estava desviando dinheiro da fortuna desse bilionário dono da varejista. E ele falou o seguinte, e um dos documentos, Epstein falou ao bilionário que eles tinham gang stuff, ou seja, que eles tinham coisas e segredos por mais de 15 anos. Então,
Leslie Wexner está no centro também das explicações sobre a fortuna de Jeffrey Epstein e também sobre a forma como Jeffrey Epstein atuava com esses bilionários, dizendo que ele sabia de segredos e tentando manipular esses bilionários, esses poderosos, e são diversos poderosos envolvidos, então, nesses arquivos. Volto com você, Elisa. Muito obrigada. Priscila Asbeck falando com a gente do inverno dos Estados Unidos. Ela acompanhada da informação e do vento gelado que bate neste momento em Nova York.